eu sou Marisa Vendrusco e já ia me esquecendo. Antes, eu quero dar um recadinho que esse artigo também está disponível em podcast e você pode acessar sempre que quiser. No nosso vídeo, irá aparecer o símbolo do podcast sempre que o referido artigo estiver disponível também naquela tecnologia. Hoje, nós iremos falar sobre direito eleitoral em a relação do líder religioso quanto à sua presença nas eleições de 2020. As eleições municipais se aproximam e é muito importante que os líderes eclesiásticos tomem alguns cuidados para não incorrerem em irregularidades eleitorais. Segundo Warren Buffett, são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Sendo assim, todo cuidado é pouco para evitar exposição desnecessária e comprometimento da imagem da instituição. Bom, sabemos que a legislação não pretende impedir que a comunidade religiosa se organize politicamente, mas sim que não haja abuso do seu poder econômico e, com isso, garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou criar punição por abuso de poder religioso nas eleições, pois considerou que a lei eleitoral já prevê restrições à atuação de instituições religiosas nas eleições, como na proibição de doações de partidos a candidatos ou na vedação à propaganda eleitoral em templos religiosos. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou, abre aspas, o legislador já previu a possibilidade de abuso do poder religioso e o fez de forma expressa nesses dois dispositivos. No mesmo processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, em seu voto, também consignou que a impossibilidade de se reconhecer o abuso de poder religioso como ilícito não implica passe livre para toda e qualquer espécie de conduta. Sendo assim, tomamos a liberdade em deixar registrado aos eminentes ministros do Evangelho algumas orientações, no sentido em evitar problemas com a justiça, tais como a aplicação de multa e até mesmo a cassação do registro eleitoral e a inelegibilidade dos envolvidos por 8 anos. Quero deixar claro que não temos a intenção de esgotar o tema, mas apresentar uma síntese do assunto. Por isso, é muito importante que o obreiro faça a leitura da Lei 9.504, principalmente do seu artigo 37, que estabelece as vedações de propaganda de qualquer natureza no período eleitoral. E sempre que possível, consulte uma assessoria jurídica para dirimir quaisquer dúvidas que porventura ainda venham a persistir. À vista disso, confira abaixo um pouco daquilo que pode e o que não pode ser feito em uma igreja durante o período eleitoral. O candidato pode participar de qualquer culto, uma vez que a liberdade religiosa é um direito de todo cidadão. Mas o que não pode é ele fazer propaganda eleitoral dentro do templo e os seus anexos, tais como distribuir panfletos no templo ou usar o púlpito para pedir votos, uma vez que o templo religioso é considerado um bem de uso comum, assim como uma escola, um clube, etc. Sendo assim, a legislação brasileira veda a fixação de qualquer tipo de propaganda, até mesmo exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. E por cautela, é aconselhável evitar estacionamento de carros adesivados com propaganda partidária nas dependências do templo. É muito importante ressaltar que a legislação não veda a participação de pastores na política, portanto, ele pode ser candidato e continuar pastoreando a igreja, desde que não faça propaganda eleitoral no momento do culto. E quanto à doação de recursos financeiros, conforme a legislação, a entidade religiosa não pode doar recursos para uma candidatura, nem diretamente e nem indiretamente, pedindo ou forçando os fiéis a participarem das doações. Mas nada impede que o candidato se reúna com a comunidade cristã, fora do culto, e apresente os seus projetos e prioridades para o exercício do mandato parlamentar. Lembrando que é vedado ao mesmo prometer dinheiro, vantagens, cargos, por isso é crime de corrupção eleitoral. Uma outra questão é observar quanto à doação de cesta básica.
material de construção, de veículos e de lotes, uma vez que é vedado à administração pública qualquer tipo de doação de bens, valores ou benefícios durante todo o processo eleitoral, exceto em casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Nesse sentido, com o objetivo de tornar o texto mais didático, apresentamos abaixo um resumo das práticas vedadas pela legislação eleitoral. O que o candidato não pode fazer? Permitir a distribuição de panfletos no templo, permitir o uso do púlpito para pedir votos, permitir exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, carros adesivados com propaganda partidária e estacionar nas dependências do templo, tá? E permitir qualquer propaganda eleitoral no interior do templo, jamais, ou nos seus arredores. Sobre doação financeira, não pode realizar doação a candidatos políticos, nem forçar fiéis a realizarem a doação à campanha, receber doação de bens móveis e imóveis da administração pública. E o que o candidato pode fazer? Bom, o candidato pode participar de qualquer culto, livremente. Porém, o pastor pode ser candidato, mas o candidato pode realizar reunião com a comunidade cristã, mas que seja fora do culto. Não pode fazer propagandas. Seguindo essas orientações, estou certo que as igrejas poderão cumprir muito bem o seu papel social, deixando de lado as questões partidárias e orientando os seus membros e encorajando a votar corretamente, usando o sistema democrático, os recursos para protestar seus direitos e fazer sua reflexão para votar de forma consciente. Assim, devemos refletir o nosso papel como cristão e cidadão brasileiro, pois nada nos exime dos direitos e deveres e não devemos negligenciá-lo em nome de qualquer instituição eclesiástica. Você quer saber mais sobre essas e outras matérias relevantes para o direito? Sobre direito eleitoral? Acesse a revista jurídica eletrônica no www.vendruscoespagnoli.com.br. Até mais!